Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Terminamos agora um período das grandes festas judaicas, que começa com Rosh Hashanah, passa por Yom Kippur, Sukkot e agora, na última semana, tivemos o Simchat Torah. Simchat Torah é um momento especial do judaísmo no qual celebramos o fim da leitura dos 5 livros da Torá. Agora, você deve estar se perguntando, o que vem depois? Pois é, a gente reinicia a leitura, porque a Torá é um livro que tem que ser lido várias vezes. Cada vez, uma nova interpretação, uma nova forma de entender o texto bíblico. E o convite fica aqui para você. Quem sabe aproveitar esse momento de Simchat Torah, de tanta alegria de terminar a leitura, para se conectar com um pouco mais da leitura da Torá. Quem sabe você agora possa ler, pesquisar e entender um pouquinho mais das parashiot que vem, uma a cada semana. E assim, a gente vai se conectando com o judaísmo cada vez mais. Escutei recentemente de um rabino que um judeu sem Torá é igual sushi sem shoyu. Dá para comer, mas fica um pouco mais interessante. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Nós não éramos 100% Hamas, nós éramos 1.100% Hamas. Durante 2 anos, milhões de pessoas ao redor do mundo levantaram suas vozes pedindo cessar fogo em Gaza. E agora, houve um acordo real na mesa, um acordo para parar a guerra e que trouxe 20 reféns vivos para casa. Só lembrando que Israel cumpriu toda a sua parte do acordo e devolveu os 1.700 criminosos que estavam presos. Mas o Hamas não devolveu todos os corpos dos reféns assassinados conforme foi acordado. Algo estranho está acontecendo. Algumas das mesmas vozes que clamaram por paz agora hesitam, questionaram e pediram para o acordo ser rejeitado. Se eles realmente quisessem um cessar-fogo, por que comemoraram o 7 de outubro então? Isso nos leva a uma pergunta difícil, mas necessária. O que nós realmente queremos dizer quando falamos em paz? Porque a paz verdadeira não pode começar com a celebração de violência. Em 7 de outubro de 2023, o mundo viu um dos dias mais sombrios da história judaica moderna. Famílias destruídas, pessoas brutalmente massacradas, assassinadas, famílias queimadas vivas, mulheres estupradas, crianças sequestradas e assassinadas. E muitas pessoas celebraram, online, nas ruas, em universidades ao redor do mundo. Paz verdadeira exige reconhecermos a humanidade de cada vida perdida, israelense e palestina. A gente não pode rasgar cartazes de reféns sequestrados e dizer que nos importamos com a vida humana, porque essa é uma atitude de quem não se importa com a vida de alguém. Paz verdadeira não tem cânticos que glorificam o conflito. Globalize a intifada, do rio ao mar. Essas palavras não constroem pontes. Elas destroem qualquer possibilidade de coexistência. E isso não é linguagem de paz. É celebração de violência. A paz verdadeira jamais poderia celebrar ataques de grupos terroristas, do Houthis, do Hezbollah, de quem quer que seja, porque quando aplaudimos violência de um lado, perdemos o direito moral de condenar do outro. Aqui tá o que eu sei. Israelenses e palestinos merecem viver com dignidade, segurança e esperança. Mas isso só acontece quando escolhemos ações que refletem paz, e não apenas palavras, e não olhando apenas um lado e sentindo ódio do outro lado. Libertar reféns, parar com a glorificação de violência, reconhecer a dor de ambos os lados, escolher diálogo ao invés de destruição e acusação. Tem parecido ser difícil, mas é o único caminho. O Oriente Médio tem tantas histórias de pessoas construindo pontes, mesmo nas piores circunstâncias, e essa pode ser uma delas, se escolhermos coragem ao invés de slogans. E aqui tá a verdade que muitos não querem admitir. Se fosse realmente um genocídio, aceitariam qualquer acordo para salvar vidas, mas não, quiseram que fosse rejeitado, porque nunca foi sobre salvar palestinos, foi sempre sobre destruir Israel. Por 2 anos falaram cessar fogo em um momento e destruam Israel em outro momento. E políticos, mídia, universidades fingiram não ouvir a segunda parte. Isso não é querer paz. A comunidade judaica ouviu e não vai esquecer. A paz começa com você. O que você vai escolher? O almoço de Yom Kippur no Centro Novo Horizonte, workshop de danças de roda na hebraica, as notícias da política internacional com Samuel Helper. 2 anos depois, um acordo de paz no Oriente Médio. Voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade.
Tecnologias de Israel moldando o amanhã. A crise climática é real, mas a inovação também é. Israel apresenta soluções de ponta para a crise climática. Na terça-feira, 21 de outubro, às 8h30 da manhã, a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria realiza o webinar. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Um acordo de paz celebrado no Oriente Médio marca um capítulo histórico, uma transformação na guerra que a gente tem visto nos últimos 2 anos. A libertação dos reféns traz uma esperança para o povo judeu. Confira agora mais informações nesta matéria especial. 9 de outubro de 2025, o dia que entrou para a história do Oriente Médio. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, representantes de Israel e do grupo terrorista Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo. A proposta foi articulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o apoio do Egito, Catar, Turquia e outros países. No final de setembro de 2025, Donald Trump apresentou em Washington um plano de paz de 20 pontos para encerrar o conflito. Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump declarou que era hora de restaurar a ordem e que o Hamas teria apenas 2 opções: desarmar voluntariamente ou ser desarmado à força. O plano previa cessar-fogo imediato, retirada parcial das tropas israelenses, entrada de ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, em troca de prisioneiros palestinos. A proposta foi levada à mesa de negociações em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde representantes de mais de 20 países participaram de uma cúpula emergencial. As conversas foram conduzidas de forma indireta entre Israel e o grupo terrorista Hamas, com forte atuação da diplomacia egípcia e catariana. Olá, Shalom Brasil, aqui Márcia Kellner Kolizuk, da Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv. Todos eufóricos e aguardando com muita ansiedade. Na diáspora, o que eu pude perceber é que as pessoas estavam mais descrentes do que a gente em Israel. Eu acho que pelo fato de termos um sofrimento tão prolongado, uma guerra tão prolongada, e nós envolvidos aqui na praça, conhecendo pessoalmente cada família, então assim, a esperança, que é o nosso hino Atikva, falou mais alto do que tudo. Em um ponto político, a verdade é que grande parte da sociedade israelense, eu inclusive, não acredita que Benjamin Netanyahu colocou, o país e os reféns acima de seus próprios interesses políticos. Quando realmente aconteceu, na minha opinião, é porque Trump queria que acontecesse, e a gente viu que houve desta vez uma pressão muito grande, sobre o Catar e a Turquia. Então a gente sabe que desta vez Trump colocou muita pressão tanto no Catar quanto na Turquia, e é por isso, realmente é por isso que a gente vê nossos reféns em casa hoje. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo no dia 9 de outubro, após horas de deliberação. A decisão foi tomada sob intensa pressão das famílias dos reféns e com o apoio de lideranças militares e da inteligência israelense. O clima no país era de tensão e expectativa. A população se dividia entre a esperança de ver os reféns voltarem para casa e o receio de que o grupo terrorista Hamas não cumprisse a sua parte. Com o acordo aprovado, o cronômetro começou a correr. A retirada das tropas israelenses deveria ocorrer em até 24 horas.
A partir daí, o grupo terrorista Hamas teria 72 horas para libertar todos os reféns vivos e mortos. Era o início de uma operação delicada, marcada por desconfiança mútua, vigilância internacional e o peso de duas guerras. A que se tratava no campo de batalha e a que se tratava nos bastidores da diplomacia. O acordo assinado em Sharm el-Sheikh foi baseado em uma proposta formal dos Estados Unidos, conhecida como Plano de Paz para Gaza, apresentada por Trump no final de setembro. O documento, com 7 cláusulas principais, previa cessar fogo imediato após a aprovação do governo israelense, retirada parcial das forças de defesa de Israel para uma linha de contenção conhecida como Linha Amarela, suspensão de bombardeios e vigilância aérea nas áreas evacuadas, entrada irrestrita de ajuda humanitária com supervisão internacional, libertação de todos os reféns israelenses, vivos e mortos, em até 72 horas após a retirada, libertação paralela de prisioneiros palestinos por Israel, criação de um mecanismo de troca de informações com mediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O acordo também previa a formação de uma força-tarefa internacional com representantes dos Estados Unidos, Catar, Egito, Turquia e outros países para monitorar a implementação. O atual acordo não é um tratado de paz, é um conjunto de passos coordenados para reduzir as hostilidades, restaurar alguma normalidade e criar espaços para soluções diplomáticas. A retirada das forças israelenses vai acontecer somente se o Hamas cumprir a segunda fase do plano, ou seja, o desarmamento total, a desmilitarização e o desmantelamento do controle político do Hamas sobre a faixa de Gaza. De qualquer forma, isso não diminui nossas responsabilidades de segurança nem o risco de reconstrução militar do Hamas. Para a segurança de Israel, a chave não é apenas a retirada física, mas garantias de desmilitarização e mecanismos de verificação que impeça o rearmamento de grupos terroristas. A retirada israelense começou na noite de 10 de outubro. Tropas deixaram áreas urbanas, mas Israel manteve controle sobre 53% da faixa de Gaza, incluindo zonas tampão ao longo da fronteira. O corredor Filadélfia e regiões estratégicas como Beit Hanoun, Khan Yunis e Rafah. A saída de Israel de Gaza foi um grande alívio. Primeiramente, é importante falar, né? Israel só saiu de mais ou menos 53% de Gaza. Nossas forças ainda estão lá. Foi realmente um dia inesquecível, né? Junto com o dia em que realmente entendemos que o acordo foi sim assinado. Depois a gente vê os vídeos das nossas forças, nossos meninos, né? São jovens de 18 anos, 20, saindo de uma zona de guerra. Foi um sentimento, foi muito lindo de se ver. A expectativa que eu tenho do mundo, que o povo de Israel tem do mundo, que os judeus têm do mundo, é que finalmente o mundo acorde e entenda que o fundamentalismo islâmico não é um problema de Israel, que Gaza não é um problema de Israel. Nós fomos só as primeiras vítimas. A democracia, a liberdade de expressão tem que reinar. O que a gente espera do mundo é que finalmente aconteça esse acordar, que é uma necessidade para ontem, já. Mundo, acorda já! No dia 13 de outubro, Hamas libertou os 20 reféns vivos restantes. Eles foram entregues à Cruz Vermelha em 2 grupos, um no norte e outro no sul da faixa de Gaza, e transferidos para as forças israelenses. A maioria deles havia sido mantida em túneis subterrâneos, em condições precárias, com relatos de fome, abusos e ausência de atendimento médico. Após exames iniciais em Reim, foram levados de helicóptero para hospitais no centro de Israel, onde iniciaram o processo de reabilitação. Mas o encontro começou muito antes. Na noite do dia 12 de outubro, milhares de israelenses se reuniram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para uma vigília nacional. A praça se tornou símbolo da luta das famílias por justiça e memória. Foi tomada por mais de 400 mil pessoas. Com bandeiras, cartazes, orações e canções, o país inteiro parou para esperar.
Era uma hora de espera coletiva, silenciosa, carregada de dor e esperança. Quando os primeiros nomes foram confirmados, a praça explodiu em aplausos e lágrimas. Famílias se abraçavam, desconhecidos choravam juntos. O país, por um instante, respirou. Os trâmites do acordo foram bastante complicados para a gente. Porque quando as pessoas falam em paz, né? A gente vai fazer paz com quem? Com quem não quer fazer paz com a gente. A gente sabe que eles não querem a paz. Eles nunca quiseram, né? Então é um pouco utópico e é mais um tema para a gente lidar com o antissemitismo. Isso foi uma parte que mexeu com muita gente por aqui, eu posso dizer com a grande maioria. Então, assim, quando a gente se sentiu abraçado, apesar desses trâmites não serem os ideais, a gente, vamos dizer assim, eu senti que o povo inteiro, me incluo no povo, se sentiu realmente, vamos dizer assim, feliz, alegre e contando. Entrou uma contagem regressiva. Então, esse relógio que está aqui agora, que não para, porque a gente ainda tem os nossos reféns lá, um mixed feelings, a gente está tão feliz com a volta desses jovens, para essas famílias, essas mães podendo abraçar, esses irmãos. O clima no país é incrível. E esses corpos que voltaram, também já houve sepultamento, e a homenagem e o fechamento desse ciclo está sendo muito importante para que a gente possa se reerguer e reenergizar. Apesar da resiliência, que é a maior qualidade, da solidariedade da união, também precisamos desse momento. A gente estava muito apreensivo, porque a gente não acreditava realmente, ou mesmo com a grande expectativa, a gente não confia no Hamas, claro, um grupo terrorista. Então, nos dias antes, né, do acordo ser assinado, é claro que a gente estava com muita expectativa, foi só quando o acordo realmente foi assinado que foi uma grande celebração, a energia em Israel. E o outro ponto que é importante é lembrar que as famílias dos reféns que não estavam mais com vida, por um lado eles estavam muito felizes para as famílias dos 20 reféns que iriam sim voltar vivos, mas por um outro era um sentimento de muita aflição. Enfim, é um sentimento inexplicável, né, de um pai que está esperando o seu filho que foi assassinado, o corpo do seu filho, os restos do seu filho voltarem para ele depois de 2 anos. Mas foram dias muito felizes depois, né, que o acordo realmente foi assinado, mas muito apreensivos também. Em troca, quase 2.000 prisioneiros palestinos foram libertados, entre eles 250 condenados por terrorismo, muitos com penas de prisão perpétua por envolvimento em atentados e ataques armados. Infelizmente, é um debate muito triste que uma sociedade precisa ter, mas eu diria que é um dos debates mais intensos, talvez, na sociedade. Existem pessoas, existem até pais de reféns, que falaram: deixem o meu filho em Gaza, eu não quero que centenas e milhares de terroristas vão sair às ruas pela troca de meu filho. E isso é algo que, para mim, é muito chocante ver. Eu senti que os reféns que estão lá são meus irmãos. Eu não consigo imaginar o que seria, né, deles se a gente não se realmente fizesse essa troca. O Estado de Israel deveria fazer absolutamente tudo, incluindo soltar milhares desses prisioneiros para trazer nossos civis. Então é importantíssimo a gente também ter essa noção, né, de que quando a gente solta um prisioneiro, eles podem depois matar milhares de vidas. A retirada israelense foi concluída em menos de 24 horas, como previsto, mas a ausência das tropas abriu espaço para o retorno do controle do grupo terrorista Hamas em áreas urbanas. Nos dias seguintes à retirada parcial das tropas israelenses, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando execuções públicas de palestinos acusados de colaborar com Israel. As imagens registradas na cidade de Gaza mostravam homens ajoelhados, vendados e sendo executados por militantes armados do grupo terrorista Hamas, sob o olhar de dezenas de civis. A repercussão foi imediata.
A autoridade palestina classificou os atos como crimes hediondos, cometidos fora de qualquer estrutura legal. Organizações internacionais de direitos humanos pediram investigações urgentes e independentes. Diante da pressão global, Donald Trump reagiu com dureza. Em uma publicação feita na rede social X, antigo Twitter, ele escreveu: "Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los." A declaração elevou o tom da diplomacia americana e deixou claro que o cessar-fogo não significava tolerância a abusos cometidos pelo grupo terrorista. A população israelense reagiu com preocupação. Muitos temem que a retirada tenha sido prematura e que o Hamas use o vácuo de poder para se reestruturar. A saída de Gaza é preocupante. Nós nunca quisemos estar em Gaza. Nós nunca quisemos essa guerra. Mas o que a gente vê para a saída de Gaza é que imediatamente o Hamas começa a se rearmar, virou o caos de novo. Essa saída de Gaza é muito importante, que o mundo se responsabilize por Gaza e que depois não venha dizer que tem esse problema ou tem aquele problema, que o Trump comece rapidamente a tomar conta de Gaza, do jeito que eles decidirem, mas que a gente não volte a ter riscos no sul, no norte, em qualquer lugar. Nós precisamos estar seguros. Com a primeira fase do acordo concluída, cessar-fogo, retirada parcial e troca de reféns, os Estados Unidos agora articulam a fase 2, estabilização, reconstrução e governança. O plano prevê a criação de uma força internacional de estabilização, com participação de países como Egito, Catar, Indonésia e Turquia. Os Estados Unidos devem contribuir com até 200 soldados em funções não combatentes. O objetivo é desmilitarizar Gaza, garantir a entrada contínua de ajuda humanitária e formar um governo tecnocrático palestino, livre da influência do grupo terrorista Hamas. Eliminar completamente a influência do Hamas por meios exclusivamente militares é impraticável. Por isso, nosso objetivo não foi e nem pode ser erradicar a ideia do Hamas, e sim neutralizar a capacidade militar do Hamas, de modo que a organização terrorista não possa concretizar a sua intenção declarada de destruir Israel. A ideologia de ódio e a aniquilação do Estado de Israel propagada pelo Hamas constitui um obstáculo enorme para a paz. Dessa forma, quem deseja verdadeiramente uma paz duradoura aqui na região deve, em primeiro lugar, exigir o desmantelamento total do grupo terrorista Hamas. Mas os desafios são imensos. O Hamas ainda controla parte do território e a devolução dos corpos dos reféns mortos continua incompleta, especialmente porque o grupo não entregou todos os corpos como previa o acordo. Apesar do compromisso firmado, a entrega dos corpos dos reféns mortos segue incompleta. Até agora, o número de corpos repatriados permanece significativamente inferior ao previsto no acordo. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas classificou a situação como uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo e cobrou uma resposta firme dos mediadores internacionais. A frustração das famílias cresce a cada dia. Para elas, o silêncio e a demora são formas de violência que continuam mesmo após o cessar-fogo. Nessa semana, recebemos de volta os últimos 20 reféns vivos que estavam sequestrados pelo Hamas. Mas nossa missão ainda não acabou. 21 corpos de reféns que foram assassinados pelo Hamas continuam em Gaza nas mãos dos terroristas. Isso é uma violação do acordo. O Hamas tem a obrigação de devolver todos os corpos dos reféns que foram assassinados. Aqueles que foram assassinados no 7 de outubro ou posteriormente em cativeiro. Nós reconhecemos a dor imensa das famílias dos reféns que foram assassinados pelo Hamas. As forças de defesa de Israel trabalham lado a lado com as organizações de apoio às famílias para garantir que cada retorno dos restos mortais seja tratado com o máximo respeito, clareza e transparência. Nós priorizamos um processo de identificação forense rigorosa antes da confirmação da identidade dos corpos das famílias. Em paralelo, as famílias recebem também o apoio psicológico e nós mantemos canais diretos de comunicação para atualizações. Nós comunicamos com clareza sobre o processo, inclusive quando há atrasos ou discrepâncias, porque a confiança das famílias depende dessa transparência. Eu acho que a palavra paz, no contexto de hoje, ela é um pouco ingênua, né? A gente vê Trump
indo para a Conferência da Paz no Egito, e eu espero que um dia a gente chegue, né, num ponto em que a gente tenha paz. Eu acredito numa paz, mas não nos contextos que a gente vê hoje. A gente não tem nenhum líder, nenhum grupo, nenhuma liderança palestina que realmente quer ver Israel como seu vizinho, né? Então, se a gente tem terroristas que pedem o extermínio de um estado inteiro, né, de 10 milhões de pessoas, de todos os judeus aqui da região, eu acho que a palavra paz está muito longe ainda. Eu acho que o mundo não entende conceitos sobre o Islã extremista, né, sobre o jihad, a guerra, né, islâmica que os terroristas querem fazer contra os judeus e contra o mundo livre. Eu acho que o mundo não entende como eles ficam felizes com morte e eles prezam pela morte quando nós prezamos pela vida. Então eu acho que tem muitas coisas sobre os inimigos que Israel está lidando que o mundo não entende, nem começa a entender, e por isso julga e critica de forma muito errada. Nossa última refém mulher chegou ontem, em Bar. O sentimento de gratidão aos nossos soldados, altruístas, jovens patriotas maravilhosos, isso também o mundo precisa reconhecer. É um exército de muita ética, muita moral. Por isso nós tivemos muitos soldados caídos, né? Muitos soldados mutilados, uma guerra urbana. E eu queria dizer que ainda faltam 19 e nós não vamos desistir deles. Am Israel Hai. O acordo trouxe alívio, mas não trouxe paz. O futuro de Gaza e da região ainda está em disputa. Mas cada refém libertado, cada corpo repatriado é um lembrete de que mesmo em meio à guerra, a vida ainda é uma prioridade. No dia 7 de outubro, o Senado Federal realizou uma sessão especial em homenagem às vítimas do ataque terrorista do Hamas a Israel, que completou 2 anos. O plenário reuniu autoridades, diplomatas e lideranças da comunidade judaica brasileira, num momento de memória, solidariedade e compromisso com a verdade. O evento foi uma iniciativa do senador Sérgio Moro, com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em seu discurso, Moro destacou que esta é uma causa que transcende ideologias. Ele diz: "Estamos aqui reunidos para cumprir um dever que transcende ideologias. O antissemitismo ofende não só a comunidade judaica, mas toda a humanidade." É impossível analisar esse conflito sem reconhecer a sombra do antissemitismo, que de forma insidiosa continua a distorcer a percepção global dos acontecimentos. Há uma dupla medida que se manifesta quando crimes contra judeus são minimizados, relativizados ou simplesmente ignorados pela opinião pública internacional. O presidente da CUNIB, Cláudio Lotenberg, relembrou as vítimas e fez um apelo pela defesa da vida e da dignidade, citando a tradição diplomática brasileira. O Brasil que o mundo respeita é o país que defende a vida. O nosso país merece mais do que ideologia, merece dignidade. O Brasil merece dignidade. O Brasil merece credibilidade. E vou além, pela sua tradição, o Brasil merece e deve patrocinar a paz. Porque este é o verdadeiro desejo do povo brasileiro, um povo amistoso, um povo que lida com o sentido da diversidade, que respeita o pluralismo. Esta é a essência que nós brasileiros queremos ver vigorar na política externa brasileira. O momento mais comovente veio com o depoimento de Rafael Zimmermann, o brasileiro que sobreviveu aos ataques do Hamas. Ele contou como precisou se fingir de morto para escapar com vida.
Estava numa festa que celebrava a paz e em poucos minutos se transformou em horror. Sobrevivi, mas muitos amigos não voltaram. Quando o Khaled caiu, eu comecei a me fingir de morto. Tinham cadáveres ao meu lado, em cima e embaixo de mim. Éramos 40 pessoas, poucos sobreviveram, somente 9 sobreviveram ao final. O encontro no Senado reafirmou o compromisso com a memória das vítimas, com o combate ao antissemitismo e com a busca por um futuro de paz e coexistência. Este foi o CONIB em Foco no Shalom Brasil. Acompanhe mais ações e conteúdos da CONIB no YouTube. A seguir, o almoço pré-Yom Kippur no Centro Novo Horizonte. Oi, eu sou a Nathalie e estou aqui para falar sobre uma collab incrível. A Jill Joy se uniu ao Pin for Peace para lançar uma colaboração exclusiva de camisetas. 100% algodão e com 8 mensagens inspiradoras e divertidas, como Hi, I am that Jill, Be proud of yourself and Pin for Peace e Be good, do good. As peças já estão disponíveis no site da Jill Joy. Vem com a gente fazer parte desse movimento que busca a paz através da educação. Let's Pin! Confira as últimas informações da geopolítica com o professor Samuel Felder. Olá, eu sou o professor Samuel Felder com as notícias de Israel desta semana. E uma inegável semana de júbilo. Os 20 reféns vivos foram devolvidos pelo Hamas contra todas as expectativas. Reconheço aqui que errei redondamente na minha análise. Não havia, em princípio, lógica nesta ação do Hamas. Eles entregam o único trunfo que tinham em relação à presença israelense na faixa de Gaza. Mas talvez essa seja a lógica. Se o grupo se sentiu pressionado por países como o Catar e a Turquia, acreditava que já não podia obter nenhuma vantagem adicional controlando a posse dos reféns, chegou o momento de tomar a decisão de devolvê-los e aproveitar a oportunidade para se reorganizar, e provavelmente isso é o que vai acontecer nas próximas semanas. Todos os meios de comunicação israelenses retrataram a alegria das famílias. Pais que se reuniram com seus filhos, crianças que se reuniram com seus pais, algumas muito pequenas que tinham uma vaga memória do seu pai antes do cativeiro. Vimos imagens de famílias indo à praia pela primeira vez em 2 anos. Os reféns estão em uma situação de saúde que é
relativamente boa. Vários deles já puderam sair do hospital depois de alguns dias e, obviamente, o impacto psicológico não pode ser medido, mas o importante é que houve essa reunificação. E agora ainda faltam os corpos dos reféns que foram mortos nas mãos do Hamas no 7 de outubro ou depois. Eu levo comigo esta plaquinha desde o 7 de outubro para lembrar dos reféns em Gaza. Muitos disseram que era o momento de uma cerimônia para retirar a plaquinha com a volta de todos os reféns vivos, mas temos que entender a dor das famílias que não receberam os corpos dos seus entes queridos, não podem encerrar o luto, não vão ter, por enquanto, túmulos onde chorar. Então, mantenhamos a esperança. Há grupos de pesquisadores que estão trabalhando hoje na faixa de Gaza para reverter a posição do Hamas de que não sabe onde está enterrada uma parte destas vítimas. Estaremos acompanhando diariamente para saber quantos deles retornam ao território israelense. E como parte desse acordo que permitiu a devolução dos reféns vivos, Israel se retirou de uma parte da faixa de Gaza que ocupava hoje 53% da faixa de Gaza ainda está controlado por Israel, especialmente aquelas áreas vulneráveis da fronteira, o corredor Filadélfia na fronteira com o Egito e uma parte da cidade de Rafah. O Hamas não perdeu tempo em ocupar o vácuo. Se fala agora da criação de uma força internacional de segurança para desarmar o Hamas, se fala de um governo tecnocrata que reconstrua a faixa de Gaza. Tudo isso é muito complicado de organizar. Enquanto não acontece, vemos o Hamas retomando as áreas abandonadas por Israel, inclusive exercendo muita violência contra aqueles que eles acreditam que poderiam ter colaborado com Israel ou poderiam representar uma ameaça ao seu controle do território. Mostra mais uma vez a real face dessa organização terrorista que tenta se perpetuar para atingir o seu objetivo de destruir o Estado israelense. E se esse cessar-fogo vingar, talvez haja um outro desdobramento. Donald Trump vem prometendo uma ampliação dos acordos de Abraão. Houve uma possibilidade de aproximação com a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. A Arábia Saudita está sempre na pauta e o novo governo sírio deu sinais de que quer melhorar as relações, anunciando que talvez possa devolver os restos de Eli Cohen, que foi morto, enforcado na década de 1960 e se tornou um símbolo para os israelenses da brutalidade da Síria. Se isso acontecer, certamente Israel dará algo importante em troca. E se os acordos de Abraão se ampliarem, efetivamente haverá o início de uma nova era de relações muito mais amplas no Oriente Médio, eventualmente com muito mais pressão sobre grupos como o Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah, com o consequente isolamento do Irã. Veremos o que acontece. Até a próxima semana. Antes do jejum de Yom Kippur, celebrar com uma refeição festiva é um costume único. E o Centro Novo Horizonte recebeu famílias para esta refeição especial. No Centro Judaico Novo Horizonte, a tradição e o cuidado caminham lado a lado. Durante o período das grandes festas, o espaço promoveu um almoço especial antes do jejum de Yom Kippur. Uma verdadeira mitzvah
estendida como um gesto de solidariedade e união da comunidade em torno da fé e do bem comum. Já é uma tradição de todos os jovens que participaram, agora eles tem alguns vindo já com os filhos, é uma coisa de gerações, né? E é uma coisa que a gente se prepara antes de Yom Kippur. Toda a ideia de Yom Kippur é se juntar com a família, com a comunidade, do mesmo jeito que a gente jejua em Yom Kippur, de comer véspera de Yom Kippur. Isso a gente faz antes, daí a segunda janta, o almoço, né, como chamam, as pessoas fazem com as famílias. Aqui é uma comemoração que a gente está tendo, primeiro por reerguer aqui nossa casa. Há uma semana atrás a gente não tinha nada. E graças a Deus levantamos, hoje tem um monte de gente aqui comemorando. Para munir nossa alma, antes a gente tem que munir o corpo. Então, Rabino Noah e Morapé oferecem não só um alimento para o corpo, mas também para a alma. E aqui a gente está fazendo isso. A gente já há muitos anos a gente participa desse almoço. É uma coisa que a gente já está anotado na agenda e já está anotado na agenda para os outros vários anos. Que Bezrat Hashem tenham muitos e muitos ainda por vir. E poder trazer minha família, meu filho agora esse ano é uma alegria. A refeição realizada debaixo da sucá marcou também o início das celebrações de Sukkot. O almoço seguiu as tradições judaicas, alimentos leves, ambiente acolhedor e a simbologia de se alimentar com propósito antes de Yom Kippur, considerado o dia mais sagrado do calendário judaico. Eu comecei indo na Mahané do Rabino e depois disso eu mantive contato com a comunidade. Eu acho que é um momento muito especial porque a gente se junta com as meninas e a gente fala sobre a religião, sobre como tá indo as coisas, e eu acho que esse ambiente amigável, familiar entre as meninas no ambiente religioso, ele é muito importante. É legal participar das coisas judaicas, tipo, saber que eu tô participando da minha comunidade, tô ativo. Eu e meus amigos, a gente vai passar a noite aqui, vamos jejuar pela primeira vez, então tá todo mundo muito animado. Uma semana antes, fortes chuvas haviam atingido a região e parte da estrutura do centro foi danificada. A sucá, símbolo da fragilidade e da fé, foi reconstruída a tempo, permitindo que o almoço acontecesse e reafirmando o compromisso do Novo Horizonte com a continuidade e o espírito comunitário. O Rabino e a Morá têm um carinho enorme pela comunidade, eles são muito agregadores, eles trazem sempre uma oportunidade da gente se reunir em momentos muito felizes, alegres. Esse almoço, que já é um clássico do Centro Novo Horizonte, é muito importante, acontece todo ano. É sempre um prazer enorme participar dessas reuniões com o Rabino Noah e com a Morá Pesce. Estou muito feliz de estar aqui almoçando antes do Yom Kippur com o Rabino Noah no Centro Novo Horizonte. E é muito gostoso, a gente é sempre bem servido no ambiente familiar. O Rabino Noah e a Morá Pesce, o Mendy e a Hannah são ótimos. A gente está muito feliz de poder estar aqui de novo e teve os imprevistos. Estou muito feliz que estamos aqui no mesmo lugar, todo mundo junto. Se Deus quiser, ano que vem em Jerusalém. O Rabino Noah há muitos e muitos anos já faz esse trabalho com a comunidade aqui de São Paulo. Ele traz as crianças e eu tive esse privilégio de fazer parte disso. A gente espera que eles tenham aí muitos anos ainda pela frente com todo esse sucesso e, se Deus quiser, crescendo cada vez mais esse trabalho lindo. Entre bênçãos e reencontros, o almoço reafirmou o papel do Centro Judaico Novo Horizonte como um espaço de acolhimento, aprendizado e celebração do judaísmo vivido com alegria e significado. Rabino responde. Chegou aqui uma pergunta: por que os homens quebram um copo no casamento? É verdade que realmente no final da cerimônia do casamento, o noivo quebra um copo com seu pé direito e depois disto as pessoas entoam o Mazal Tov, Siman Tov e assim diante os cumprimentos. A explicação disto é o seguinte: o casamento é um momento muito feliz, um momento de euforia, de alegria total. Neste momento, a gente lembra que a nossa alegria não está total, não está perfeita ainda. Enquanto que nós não temos em Jerusalém o terceiro templo reconstruído como era no ápice do judaísmo, na época do rei Salomão, nossa alegria não está total. Estamos ainda um pouco na diáspora, muitos judeus fora de Israel, e mesmo em Israel nós não temos o templo. Estamos esperando uma época melhor, a época messiânica, quando haverá o terceiro templo e paz e harmonia no mundo. Então, no ápice da alegria, a gente lembra que nosso coração ainda não está totalmente alegre, porque falta alguma coisa. E isto permite que quando uma pessoa está triste, está aflito, Deus permite que ele tenha também
recordações alegres. Assim como na alegria a gente recorda algo triste, no momento da tristeza Deus nos permite também ter momentos e recordações boas. A seguir, fontes. O moderno Estado de Israel, e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Néguev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Celebre histórias que desafiam épocas. Venha conhecer mulheres que ousaram ser diferentes quando o mundo pedia conformidade. Leia Hersh apresenta seu novo trabalho na Livraria da Vila. Dia 21 de outubro, terça-feira, das 18 horas às 21 horas, no Pátio Higienópolis. Sua presença faz parte dessa história. Lembra-se o que acontece no começo de tudo? As coisas foram divididas em dias. Dia 1. Não existe nada, exceto o Espírito de Deus, que haja luz, e houve luz. E Deus viu que foi bom, ou como consta na Torá, Kitov. Dia 2. As águas se dividiram em águas inferiores e águas superiores. Dia 3. Terra seca e água, terra e mar. Deus viu Kitov, que foi bom. Logo vieram as plantas, o pasto, as árvores frutíferas e as sementes. 2 Kitov em um dia. Dia 4. Luminares. Coisas que emanam luz. O sol, a lua e as estrelas. Deus também viu que isso foi bom. Dia 5. Vida nas águas e nos céus. Animais marinhos, répteis, pássaros. Deus os abençoou para que eles fossem frutíferos e que se multiplicassem. Dia 6. Leões, tigres e ursos e todos os outros animais. Deus viu Kitov e decidiu criar o humano em sua própria imagem. Criou os humanos, o homem e a mulher, e os abençoou para que fossem frutíferos e se multiplicassem. E Deus viu tudo e conta na Torá, Hinei Tov Meod, que foi muito bom. Dia 7. Deus já tinha completado tudo, então ele parou de trabalhar. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. E por isso, diz que devemos lembrar de respeitar o Shabat como um sagrado dia. Podemos voltar agora um pouco para o dia 3, como terça-feira. Porque a Torá menciona que foi 2 vezes bom aquele dia? No dia 2, Deus não mencionou se achou que foi bom ou não. Talvez seja por esse motivo ele queria compensar. Ou, que tal essa hipótese? Lidar com água levou 2 dias, dia 2 e dia 3. Talvez ele tenha demorado um pouco para declarar se as coisas estavam boas ou não. Ou talvez o dia 3 pode ter sido tão bom por ter sido o primeiro dia que teve vida. Árvores, grama, sementes. Ou será que porque terça-feira é um dia super legal? Terminamos de ler a Torá essa semana num Hag que se chama Simchat Torá. Ainda ontem, parecia que estávamos lendo sobre a morte de Moisés.
Mas cá estamos, começando novamente, ouvindo a história da criação da Torá. Ainda parece bem vazio. Não há o Jardim do Éden, sem árvore do conhecimento, sem serpente, sem brigas entre irmãos, sem matriarcas, patriarcas, faraó ou escravidão, arbustos queimados, travessia no Mar Vermelho, maná, mandamentos, tabernáculos, reis ou a própria Torá. Quando a Torá nos diz 2 vezes que bom, que algo foi bom o suficiente para mencionar 2 vezes, ficamos felizes e queremos ver tudo de novo. Aproveite um segundo passeio com o 30º pela Torá. Sempre tem o que ver, aprender ou dizer. Os judeus do mundo inteiro estão festejando a leitura da Torá do começo. Nicht mehr zusammengeklebt, eine Vertreffung, was hat gedauert und genommen einen ganzen Chedisch. Und bei mehreren noch mehr von einem Chedisch. Und ein Chedisch, ein spezieller Chedisch, was ist verbunden mit mehreren Yomim Tevim. Und nie Yomim Tevim Gufa, also nie Yomim Tevim, wo sie haben eine offene Wirkung auf mehrere Indione, was kommen Lachrise. Sus Sheikh Ivrei Vrashi, das nas Zoka porque das Sus Sheikh Ivrei Vrashi. Der Berger. Alle Zeichen. Aber nicht schreiben wie mit da. Soll noch nicht schreiben wie mit da. Estamos depois de uma grande festa, a festa de Simchat Torah, uma alegria só. Depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, finalmente Simchat Torah, que todas elas demonstram o conceito de união. E a gente chega ao Shmini Atzeres Simchat Torah, onde a gente dança com a Torá. O que acontece em Simchat Torah, nós terminamos de estudar a Torá e recomeçamos. A Torá é dançada com ela fechada, simbolizando que não é só o estudioso que tem esse dever. É a união de todo o nosso povo, assim como Rosh Hashanah, coroamos Deus, todo o nosso povo unido, na hora do toque do shofar, coroamos assim Hashem. Assim também em Simchat Torah, dançamos com ela, todo o povo unido. Como a gente sabe, que todo povo tem uma representação e uma letra na Torá. A gente não pode parar tanto de se alegrar, quanto de estudar a nossa querida Torá. A gente recomeça os nossos estudos. O Humash recomeçou de Bereshit.
Vamos aproveitar essa semana e cada um estudar melhor a Parashá, a porção semanal. Aproveitar que a gente está em Bereshit, em Gênesis, no início de tudo, e se dedicar mais ao estudo diário do Humash. A palavra que termina a Torá é Israel, é com a letra Lamed. E a gente recomeça o estudo da Torá, que começa com Bereshit, Beit, representando a palavra Lev, coração. O coração não para de bater, o povo de Israel não para de comemorar com a Torá. Que Hashem possa trazer muitas alegrias para o nosso povo todo unido. Que a gente possa recomeçar, mas não só recomeçar, como algo do zero. Uma vitalidade nova, ano novo, vida nova. Vamos vibrar e viver com a Parashá da semana, como disseram nossos sábios. Viver com a Parashá é viver diferente. A dança caminha com o povo judeu e isso daqui você já viu num documentário especial do Shalom Brasil. Mas o workshop de danças de roda celebrou ainda mais este movimento na Hebraica de São Paulo. A Hebraica de São Paulo viveu um fim de semana especial com o Esquenta Kadmon Camp Rikudim 2025. O encontro reuniu dançarinos e amantes do Rikudim em 2 dias de muita música, alegria e troca cultural. O evento celebrou as danças israelenses e a história do Kadmon, revivendo o espírito de união e movimento que marcou gerações. Pra gente é muito emocionante, né? A gente tem um movimento de danças da Arkadot crescendo nesses últimos anos. E a dança israelí, as Arkadot, são um movimento que abrange absolutamente a todos, não importa se você é homem, mulher, se você é mais velho, se você é mais novo, você está sempre convidado a dançar com a gente, está sempre convidado a fazer parte dessa roda linda. Muito forte ver todos esses dançarinos juntos, idosos, crianças, todo mundo dançando junto, é muito emocionante. É um orgulho muito grande a gente fazer esse evento, né, o Esquenta Kadmon, que é uma prévia do que será o evento do Kadmon, que é uma homenagem ao Giora Kadmon, que foi um dos grandes shaliach que vieram para o Brasil, de Israel, né, para colaborar aqui com a nossa dança. E muito legal retomar esse projeto, né, que já existia, principalmente agora que o departamento de dança cresceu tanto e a gente tem tanta procura pela dança israelita. Essa experiência começou há quase 40 anos atrás. Eu sou cachaceiro de dança, tudo isso. E vou aconselhar, é a terapia mais barata que tem. Convido as pessoas a fazer o judaísmo subir pelos pés. É uma das experiências de vida melhor que eu conheço. O Esquenta Kadmon homenageia uma trajetória de um movimento criado em 2004, em memória do Marquis Giora Kadmon, que marcou gerações na hebraica. Ao relembrar esse legado, o evento celebra a história das danças israelenses no clube e reafirma a força de uma tradição que continua inspirando novas rodas e encontros. Esse daqui é um Esquenta Kadmon. Kadmon foi quem deu origem às danças aqui no Brasil. E a gente fazer esse quinto Kadmon é algo muito emocionante. É um momento que a gente consegue estar unidos por uma coisa que todos nós gostamos de fazer, que é dançar. Você vê energia, felicidade de estar aqui pelo mesmo objetivo. A gente estava com muita vontade de retomar um projeto que existia há muitos anos atrás aqui na Hebraica, chamado Kadmon, que era um momento onde as pessoas vinham para a Hebraica para fazer uma imersão de Arkadot. Então esse ano a gente conseguiu tirar do papel e promover esse Esquenta, que é uma versão mais curtinha e dançando sem parar. E dançar por quase 48 horas, 36 horas, assim, direto. A dança está no coração da Hebraica. Aqui tem várias turmas de vários níveis diferentes dançando junto esse dia todo, né? Então muito gostoso para encontrar os amigos, para aprender novas danças. Tem um Marquis que veio de fora também para ensinar, então tá muito, muito gostoso. Uma mesma música, você dança em todos os lugares do mundo, então isso é muito legal. Qualquer lugar que você vai, toca a Arkadá, você vai dançar, é tão gostoso.
e acaba conectando com pessoas que você nem conhece. Diretamente da Argentina, o marquise Marcelo Marianoff foi o grande convidado do Esquenta Kadmon. Com sua energia contagiante e paixão pelas danças israelenses, ele conduziu as Arkadot com entusiasmo e proximidade, envolvendo o público em momentos de alegria y conexão. Muy lindo, la verdad. Ya estuve varias veces acá en Hebraica, Sao Paulo, pero bueno, la primera vez que estoy en Esquenta Kadmon y un placer, muy contento de estar aquí una vez más en Hebraica, Sao Paulo y por primera vez en Esquenta Kadmon. Uma imersão na dança, na tradição e no contato com as amigas. E a gente faz tudo com muito carinho para as pessoas, esse time maravilhoso de dançarinos que vem prestigiar. E aqui a gente está com o marquise da Argentina, o Marcelo Marianoff, que veio ensinar danças novas para nós e é tudo muito gratificante e alegre. Mais do que passos e coreografias, as danças israelenses da Hebraica são uma expressão de identidade e pertencimento. Em cada roda, gerações se encontram. Jovens, adultos e veteranos dançam lado a lado, celebrando a história e fortalecendo os laços da comunidade. O Esquenta Kadmon reforçou esse espírito, o de que dançar juntos é, acima de tudo, uma forma de conectar corações e manter viva a tradição judaica. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conectado conosco pelas redes sociais e interagir. A gente quer saber o que você está achando do Shalom Brasil. Manda uma mensagem para a gente lá no Instagram que eu vou conferir todas. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!